A informação tem que ser precisa. Tem que ter credibilidade. Tem que ser versátil. Informação é com a gente. Sempre prontos para lhe informar. Com os últimos acontecimentos da nossa cidade, do estado, do Brasil e do mundo. Web Rádio Vitrine. A informação é nosso compromisso. 24 horas no ar. Rádio Web Vitrine. Vitrine, a rádio web do interior. A partir de agora, aqui na Rádio Vitrine, você fica bem informado com as principais notícias de Botucatu e região. A partir de agora, a informação do seu rádio. Jornal da Tarde. Entrando no ar o jornalismo com credibilidade. Aqui, na Rádio Vitrine. Está entrando no ar o Jornal da Tarde. Apresentação Valério Moreto. Olá, amigos. Muito bom dia ainda, sexta-feira, dia 11 de dezembro de 2020, e já estamos no ar ao vivo com o nosso Jornal Vitrine desta tarde de sexta-feira. Nosso jornal hoje tá triste. Nosso jornal tá triste. Infelizmente, perdemos uma pessoa da família muito querida, uma pessoa fantástica, uma guerreira, aí na nossa terra natal, Lençóis Paulista, infelizmente, né? Meus sentimentos a toda a família, o meu cunhado Claudinei Pacola, infelizmente, o Adi Pacola, o Claudinei, os nossos sentimentos a toda a família, que hoje, infelizmente, o dia está mais triste. E ao mesmo tempo, sabendo que está assentada ao lado do pai, a gente tem um pouco de conforto. Dona Odair Pacola, infelizmente, nos deixou. Então toda a nossa equipe aqui do nosso Jornal Vitrine deixa aí os nossos sentimentos à família. Uma pessoa muito querida, do nosso convívio, das nossas festas, nas horas que a gente mais precisou. A todos aí da família, Dona Odair também, sempre muito prestativa em nos ajudar. A gente está muito triste, mas foi Deus que pediu, Deus a chamou. Estava precisando de mais uma estrela lá, junto com ele. Então o nosso sentimento a toda a família Pacola aí, do meu querido Adi Pacola, do Claudinei Pacola, todos eles aí da família, minha irmã, né, sogra da minha irmã aí, todo mundo aí com certeza está mais triste hoje e ao mesmo tempo um pouco mais confortado por estar sabendo que ela está ao lado de Deus. Mas nosso compromisso aqui, vamos lá, vamos dar início ao nosso jornal, agora 12 horas. Muito boa tarde, meu querido Amauri Pacola, que está acompanhando aqui, obrigado Amauri. O Anderson, Leandro Lourenço também está conectado aqui, obrigado Anderson. Muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência de todos vocês, todos os dias aqui no nosso jornal. Ontem a gente reclamou, fez pedido, entramos com processo contra aí as prestadoras de serviço de internet, mas hoje está tudo de novo, tudo travando, tudo parando,
Peço desculpa aí a todos vocês mais uma vez. Nós vamos entrar com outro processo. Eu sei que não adianta de nada, mas nós vamos entrar com mais um processo para ver se isso aqui uma hora estabelece. Porque enquanto eu não uso, eu não preciso pagar, não é verdade? Só que a conta chega em valor integral aqui e deve ser com vocês, com todo mundo aí, deve ser a mesma coisa. Deve ser a mesma coisa. Pagamos pelo que não usamos, mas nós vamos lá, vamos tocar o nosso jornal aqui. 12 horas e 1 minuto. Está entrando no ar o seu jornal JV, o seu jornal Vitrine de todas as tardes. Vamos aos destaques do dia. Vamos lá, vamos ver o que tem de destaque hoje na nossa cidade, na nossa região e nesse Brasilzão de Deus. Sexta-feira, 11 de dezembro de 2020. Vamos aos destaques do dia. Júri em Botucatu absolve acusado de tentativa de homicídio contra a ex-namorada. Carro PCD. Fraudes fazem regra de isenção de PVA ficar mais rígida em São Paulo. GCM intensifica a entrega de máscaras para pedestres no centro de Botucatu. HC de Botucatu chega a 200 pacientes curados da Covid. Mais 2 botucatuenses recebem alta do HC após a cura do Covid. A ocupação da UTI é de 75%. Você também vai ficar sabendo tudo sobre o clima e o tempo. Anvisa autoriza uso emergencial e temporário de vacina contra o Covid. Hospitais lotam nos Estados Unidos às vésperas do colégio eleitoral oficializar Biden. Câmara aprova texto base do novo Fundeb e prevê repasse ao Sistema S. Deputado Luiz Carlos Mota, deputado federal, entra com pedido para vacinação aos comerciários. Está entrando no ar o seu Jornal JV. Eu sou Valério Moreto e vou com vocês até às 13 horas. E para dar início ao nosso jornal, vamos ver como vai ficar o clima e o tempo nesse Brasilzão de Deus hoje aqui na nossa rádio. Vamos lá, vamos ficar sabendo como vai ficar o clima e o tempo. A sexta-feira será marcada por tempo muito quente no sul do país, com destaque para o Rio Grande do Sul. A capital Porto Alegre pode registrar máxima na casa dos 35 graus. Isso acontece por conta da aproximação de uma frente fria, que até o final do dia volta a provocar pancadas de chuva, inclusive nas regiões de fronteira com o Uruguai. Numa faixa que vai da região norte do Brasil, passando pelo centro-oeste e chegando até o sudeste, tem previsão para temporais até o final do dia. Um corredor de umidade associado à zona de convergência do Atlântico Sul, uma frente fria na altura da costa do sudeste e também instabilidades em médios e altos níveis da atmosfera ajudam a causar essa chuva forte. Tem previsão para fortes temporais, inclusive na capital Campo Grande. Outras áreas como Brasília, Goiânia, Cuiabá, capital paulista e também Belo Horizonte devem receber chuva forte. A chuva é volumosa, principalmente no Espírito Santo. No interior do Nordeste, o tempo fica firme. Previsão do tempo, uma parceria Rádio Web Somar Meteorologia. De São Paulo, Patrícia Vieira. Então tá aí, a previsão do tempo com a nossa querida. Hoje quem veio trazendo as informações foi a Patrícia Vieira, também trazendo, participando da nossa rádio. Muito obrigado a Patrícia aí. 12 horas e 5 minutos. Muito boa tarde, meu querido Anderson, também já está conectado. Meu querido primo André Parré, mandando um boa tarde, boa tarde. O Paulo Sérgio Marques, também conectadinho.
O Parré também está mandando os sentimentos à família do nosso querido Claudinei Pacola. Muito triste, verdade. Boa tarde ao Guilherme Buganza, também já está conectado aqui junto conosco. Obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Vamos dando início ao nosso jornal, 12h06. Júri em Botucatu absolve acusado de tentativa de homicídio contra a ex-namorada. O Tribunal do Júri de Botucatu absolveu, nesta quinta-feira, o réu de iniciais EPS da acusação de homicídio tentando contra a sua ex-namorada. O suposto crime teria acontecido no dia 15 de fevereiro de 2018, na cidade de Pardinho, onde o réu, empunhando uma faca, teria tentado matar sua ex-namorada. Além disso, conforme descrito na denúncia, o réu teria ainda resistido à ação policial, bem como danificado o interior da viatura policial. O julgamento foi realizado no Tribunal do Júri do Fórum em Botucatu, sob a presidência da juíza de direito titular da 2ª Vara Criminal, a doutora Cristina Escher. Atuou na acusação o promotor de justiça, doutor Marcos José de Freitas Corvino. A defesa do réu foi feita pelo advogado criminalista, doutor Everaldo Cecílio. Em razão da pandemia, não foi permitida a presença do público. Além disso, foi determinado a realização da sessão através do sistema de videoconferência, ou seja, sem a presença do réu, vítima e testemunhas. Durante os debates, o representante do Ministério Público pleiteou pela absolvição por considerar insuficiência de provas para condenar o réu pelo crime de tentativa de homicídio. A defesa do réu, promovida pelo defensor Everaldo Cecílio, ratificou o entendimento do promotor de justiça do réu ter sido acusado sem provas para o crime de homicídio tentado. O defensor mencionou que o réu não agiu com vontade de matar sua ex-namorada, pois todas as provas produzidas no processo, bem como a conduta descrita na denúncia no que tange o crime de homicídio tentado, no máximo deveria ser capitulado no crime ameaça previsto no Código Penal. Depois dos debates entre acusação e defesa, o réu acabou sendo condenado pelo crime de ameaça, resistência e dano, tendo os jurados desclassificado a acusação de tentativa de homicídio. Desta forma, já que o acusado estava preso desde a data dos fatos, a juíza determinou a expedição do alvará de soltura. Tá aí, mais um júri aqui feito por videoconferência na cidade. E parabéns aí a todos que lá estiveram, promotor, juiz, e a gente sabe que eles fazem um trabalho de excelência e muitas vezes tendo que levar muito a sério as leis, infelizmente muita gente vai para a rua sem ter a necessidade. Mas estamos lá. Agora são 12h09. Muito boa tarde, minha querida Raquel Corulli. Ô Raquel, que tempo que não vinha aqui no nosso jornal, hein? A Raquel, meu querido Jânio, faz tempo que não aparecem aqui no jornal. Estão trabalhando muito. Mas é isso aí, pessoal. Olha, então, tá aí, mais um júri aqui na nossa cidade e agora o réu aí absolvido, como dito aqui na matéria. 12h09. Vamos lá. Quem faz compra de carro PCD. Pessoal, opa, baixou tudo aqui, gente. Minha cadeira aqui, ó. Opa, agora sim. O pessoal que compra carro PCD, né? Que tem aí os descontos de PVA, vão ter surpresa. São fraudes, fizeram a regra da isenção do IPVA ficar mais rígida em São Paulo. A Secretaria da Fazenda afirma que até 689 milhões deixaram de ser recolhidos. Segundo informações, o governo do estado de São Paulo fará mudanças na regra de isenção do IPVA para pessoas com deficiência, que é o PCD. O decreto visa direcionar o benefício para os realmente necessitados e impedir as irregularidades
que vem acontecendo. A medida havia sido debatida em outubro deste ano. Segundo o governo do estado, nos últimos 4 anos, o número de veículos com isenção teve um aumento de mais de 150%. Passou de 138 mil para 351 mil, enquanto a população com deficiência no estado cresceu apenas 2,1%. Passou de 3.156.170 para 3.223.594 no mesmo período. Dos cerca de 330 mil veículos que tiveram a isenção do IPVA para a PCD em 2020, apenas 65 mil, cerca de 20%, continuarão com o benefício. Esses dados foram obtidos de acordo com as regras impostas pelo Detran, que indicam as adaptações necessárias para receber o benefício. Pela nova lei, permanece a isenção para pessoas com deficiência física severa ou profunda, desde que permita a condução do veículo adaptado e customizado para a sua situação. Ficam fora da nova legislação pessoas com deficiência, mas sem necessidade de modificação do veículo. Condutores autorizados para pessoas com deficiência que seja incapacitante para a condução do veículo também podem usufruir da isenção do IPVA. No site da Secretaria existe um passo a passo como solicitar o benefício. Então tá aí, ó, o pessoal que compra carro, né, aí PCD, agora vai ter uma nova regra aí. Essa fonte é do Auto Esporte. Olha aí, agora são 12 horas e 12 minutos. Muita gente conectada aqui, muito boa tarde a todos. Que sejam todos muito bem-vindos. Olha aqui, muita gente conectadinha aqui, obrigado pelo carinho e pela audiência. Ó, meu querido Fredo Padovan, parabéns pelas notícias, um grande abraço, irmão, e um ótimo final de semana. Obrigado, Fredo. Para você também, meu querido Alfredinho Padovan, aqui sempre juntinho conosco aqui no nosso Jornal da Tarde. Seja sempre muito bem-vindo. Vamos dando sequência. Olha aí, mais um grande amigo conectado aqui. Muita gente, hein? Deixa um oizinho aqui. Vamos lá, 12 horas e 13 minutos. GCM intensifica a entrega de máscaras para pedestres aqui no centro de Botucatu. A Guarda Civil Municipal está intensificando a entrega de máscaras e as orientações de uso a pedestres que circulam pela rua Amando de Barros, que é o principal corredor comercial de Botucatu. Neste período de final de ano, aumenta a circulação de pessoas que procuram as lojas para as compras de Natal e as agências bancárias para saques de salários e benefícios. Para evitar a proliferação do coronavírus, uma guarnição da GCM percorre a Amando de Barros, orientando pessoas sobre o uso correto das máscaras e distribuindo equipamentos para quem não está usando. Nossos guardas têm feito esse trabalho importante de conscientização e distribuição de máscaras desde os primeiros dias deste combate. Continuamos precisando da ajuda de todos, cumprindo os protocolos de saúde, se protegendo e protegendo o próximo, afirmou o prefeito de Botucatu. A prefeitura orienta que, como forma de prevenção, todos usem máscaras ao sair de casa, higienizem frequentemente as mãos e mantenham o distanciamento em filas e dentro de estabelecimentos. Pessoas com sintomas de gripe não devem sair de casa e precisam acionar a Central Coronavírus para realizar o teste RT-PCR, que detecta o Covid. A central atende todos os dias, das 7 às 17 horas, pelo telefone 3811-1519. 3811-1519. É uma bela atuação, né? E a gente sabe que a nossa Guarda Civil Municipal aqui, sempre muito atenta e ajudando a nossa população. Isso que é o mais legal. O pessoal é muito acolhedor. Chegue, participe, converse, escute. Você não está usando máscara, pegue a máscara, faça o uso dela. Só assim nós vamos conseguir manter a nossa cidade aí dentro, né,
de um nível ainda estável, conforme as outras cidades aí, tá bom? 12 horas e 15 minutos. Muito boa tarde, meu grande companheiro Matheus Martins, também tá aqui conectadinho. O Santo Rosa Filho, ô meu grande amigo, boa tarde. Minha querida Vanessa Espadotti mandando um boa tarde. Minha querida amiga Irene Domingues, lá em Lençóis Paulista, também conectadinha, mandando um boa tarde. Olha aí, agora são 12 horas e 16 minutos. Olha a próxima notícia que vem aqui. Que notícia boa. Mais 2 botucatuenses recebem alta do HC após a cura do Covid. A ocupação da UTI é de 75%. Segundo informações, o Hospital das Clínicas, o HC, atualizou suas principais informações referentes ao Covid desta quinta-feira, dia 10 de dezembro. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid é de 75%, sendo 18 leitos ocupados dos 24 disponíveis. Nas últimas 24 horas, 2 altas de pacientes internados com o diagnóstico confirmado foram registradas no HC. Trata-se de 2 homens, um de 59 anos e um de 44 anos, respectivamente, ambos moradores de Botucatu. Já nas últimas 24 horas, nenhum óbito foi registrado. Isso que é o mais importante. Isso que é o mais importante, não ter nenhum óbito aí nesta situação. E para deixar a gente mais por dentro de tudo que está acontecendo sobre a matéria do Covid, nós vamos receber o vídeo, nós recebemos o vídeo do Dr. André Espadaro, que todos os dias vem trazendo todas as informações sobre o Covid. Doutor André, seja muito bem-vindo. Vamos lá ao informativo Coronavírus. Olá, segue a atualização do Boletim Coronavírus de Botucatu desta quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. Hoje temos 19 pacientes de Botucatu internados com Covid já confirmado ou ainda suspeito, sendo investigado, sendo 14 internados no HC e 5 no Hospital da Unimed. Desses 19 pacientes de Botucatu internados, 7 se encontram em UTI no momento, sendo 6 em UTI do HC e 1 em UTI do Hospital da Unimed. Taxa de ocupação de leitos de UTI Covid, incluindo os pacientes de Botucatu e de toda a região, no HC 75%, 18 dos 24 leitos de UTI Covid ocupados, e no Hospital da Unimed 30%, 3 leitos ocupados de 10 leitos de UTI Covid disponíveis. Na comunidade, testes PCR colhidos pela Prefeitura, recebemos hoje 146 testes negativos, que totalizam 24.536, e 12 testes PCR positivos, sendo 5 em pessoas com síndrome gripal e 7 em contatos assintomáticos. Total de testes PCR positivos na comunidade colhidos pela Prefeitura, 2.757. Quadro geral da Covid, temos 3.486 casos positivos, óbitos são 55 em decorrência de infecção pelo coronavírus, internados de Botucatu já confirmados por teste PCR nesse momento, são 13 pacientes, recuperados 3.266 e em quarentena 152. Observação importante, nos casos positivos de hoje estão incluídos 25 casos do inquérito no Cardozinho, que foram notificados ao ESUS oficialmente hoje. Então são pessoas sem sintomas, não são casos ativos, não são pessoas que transmitem a doença, porém são pessoas que testaram positivo e têm anticorpos contra o coronavírus. Até a atualização de amanhã, uma boa noite a todos. Então tá aí as informações com o nosso secretário de saúde aqui do município, o doutor André Espadaro, sempre nos deixando a par de tudo que está acontecendo sobre o coronavírus na nossa cidade. Vocês viram aí, hein? 75% da ocupação dos leitos. Precisamos ficar muito atentos. Vamos dando sequência, 12 horas e 20 minutos. Olha aí,
o HC de Botucatu chegou à marca de 200 pacientes curados do Covid. Desde o início da pandemia, o Hospital das Clínicas, o nosso HC, foi reconhecido pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo como hospital referência no tratamento de casos graves do Covid. O primeiro paciente com diagnóstico confirmado foi internado no dia 26 de março e desde então o HC atendeu inúmeros pacientes, cada um com sua história, mas com um único propósito: vencer o Covid. E nesta quinta-feira, do dia 10, o hospital registrou a marca de 200 altas de pacientes recuperados. São 200 vidas salvas que acreditaram e voltaram para suas famílias. O superintendente do HC, Dr. André Balbi, acredita que este número de altas é resultado de um trabalho contínuo, multidisciplinar e fundamental para conter a epidemia. Todos os nossos esforços foram e ainda estão voltados à proteção e cuidado dos nossos pacientes. Cada alta é uma vitória, não só para os pacientes, mas para toda a equipe do HC. De fato, a gente tem que parabenizar aí o Dr. André Espadado, o Dr. André Balbi, toda a equipe, toda aquela equipe do HC em Botucatu. Eu não canso de, aqui todas as vezes que entra nesse assunto aqui, de parabenizar todo aquele pessoal, todos aqueles profissionais que desde o início desta pandemia estão lá na linha de frente, combatendo, ajudando, fazendo de tudo para que esse número fosse aqui, de 200 pessoas curadas. Isso graças a toda aquela equipe, desde a portaria até os doutores, todo mundo, sem exceção nenhuma, porque veja bem, a gente tem que tirar o chapéu porque são corajosos em ficar na linha de frente para que todo esse número pudesse ter esse grande resultado em pessoas curadas. A gente não gostaria de ter o número de mortes, que é em torno de 50 pessoas, mas é de Botucatu e região. Infelizmente, a gente não gostaria de ter esse número, né, em falecimento. Mas a gente tem que agradecer muito a toda essa equipe, a toda a diretoria da Unesp, a todos os médicos, aqui a nossa prefeitura fazendo os testes PCR. Todo mundo se engajou, todo mundo trabalhou para que essa pandemia aqui fosse cada vez menor. Não é verdade que eu estou dizendo? Parabéns a todos os profissionais aí do nosso HC, de todos os centros de saúde, todos, sem exceção nenhuma, pelo belo trabalho e que continuem assim, até que a gente possa cessar de uma vez essa batalha contra o coronavírus. E não tenham dúvida, vamos vencer. Pode ter certeza, vai já começando a clarear as vacinas, começando a clarear as coisas. A hora que o povo começar a ser imunizado, a gente vai ver essa taxa de mortalidade zerar. É para isso que a gente reza todo dia, para que ela zere, para que ninguém mais perca nenhum ente querido aí. Não é verdade? Vamos lá, 12 horas e 24 minutos. A Anvisa autoriza o uso emergencial e temporário de vacina contra o Covid. Isso mesmo. Esta autorização de uso emergencial é restrita em público definido. A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância, Anvisa, aprovou uma resolução que abre possibilidade aos laboratórios de solicitarem autorização para o uso emergencial em caráter experimental da vacina contra o Covid. A decisão deliberada ontem, no dia 10, durante a 11ª reunião da diretoria colegiada, oficializa o pedido de uso emergencial de vacina anunciado no dia 2 de dezembro pela própria Anvisa. Segundo a agência, nenhum laboratório solicitou até o momento o uso, mesmo após a Anvisa ter publicado um guia com os requisitos para esse pedido. Serão considerados dados de estudos não clínicos e clínicos de qualidade, boas práticas de fabricação, estratégias de monitoramento e controle e resultados provisórios
de ensaios clínicos, entre outras evidências científicas. Além disso, a empresa deve apresentar informações que comprovem que a fabricação e a estabilidade são adequadas para garantir a qualidade da vacina, informou assim, por meio de nota, a Anvisa. Ainda informações, a agência esclarece que a autorização de uso emergencial é temporária e restrita a um público previamente definido, não substituindo o registro sanitário. A modalidade de uso emergencial e temporário está prevista em regulamento e pode trazer benefícios e determinados e controlados grupos como medida adicional para o enfrentamento da pandemia. O pedido de uso emergencial e temporário deve ser submetido pela empresa desenvolvedora da vacina contra o Covid, detalhou a Anvisa. Essa matéria é da Agência Brasil. É isso que a gente espera, né? Que a Anvisa possa aí fazer todo esse trabalho, verificando tudo isso e que todos aí possam ter o direito. Agora são 12 horas e 27 minutos. Muito boa tarde, meu querido amigo, meu parceiro aqui, o Leandro Piscinin, lá da Piscinin Lubrificantes. E você que não conseguiu ainda passar lá na Piscinin Lubrificantes, está aqui embaixo, ó, passando o endereço aqui, o telefone, vá até lá que tem uns combos que ainda estão em oferta da Black Friday. Não é isso, Leandro? Obrigado aí pela parceria e pela confiança, viu, Leandro? Seja sempre muito bem-vindo. E por falar em Leandro, hoje também nós temos aqui, que veio para mim, acabou de chegar aqui, mais uma bela notícia. Os nossos amigos lá da Casa da Música, o pessoal, ó, é número 1000, o Júnior aí da Casa da Música. Você que quer deixar o Natal de uma criança muito mais feliz, participe. A Casa da Música está recolhendo brinquedos para que sejam doados às crianças carentes e vamos deixar assim o Natal dessas crianças um pouco mais feliz mediante toda essa pandemia. Parabéns ao Júnior da Casa da Música pela bela iniciativa lá. Começou hoje a arrecadação de brinquedos para serem doados às crianças carentes aqui dos bairros em Botucatu. Parabéns ao Júnior. Está no nosso site, está no nosso Facebook. Participe, tem o endereço da Casa da Música que passa aqui embaixo, tem a logomarca da Casa da Música aqui no cantinho, agora tá do Piscininha lá, Berimbau, então tem o da Casa da Música. Entre em contato, doe seu brinquedo e vamos deixar o Natal de crianças muito mais feliz, beleza? 12 horas e 28 minutos. Muito boa tarde, minha querida Laís Manuel, tá aqui conectadinha. Obrigada, Laís. Erli Souza Santos. Erli, fazia tempo que não vinha no jornal, hein? Tá tudo bem aí? Olha que grande presença aqui da minha querida sobrinha Marcela Moreto Cian, lá em Lençóis Paulista, também conectadinha. E a Marcela também acabou de ser mamãe. A Marcela acabou de ser mamãe. Parabéns a Marcela, ao João, ao Raul, e veio mais um meninão. Que legal, hein, Marcela? Parabéns, viu, minha querida? Que Deus continue sempre ao seu lado aí, protegendo essa bela família aí, o Raulzinho, o João. E sumiu o nome do nenê, hein, Marcela? Você me desculpa, mas sumiu o nome do nenê. Passa pra mim aqui, tá bom? Olha, minha cabeça hoje não tá boa, né? Você sabe por quê, né, Marcela? Minha cabeça não tá boa, infelizmente. Uma notícia feliz de um nascimento e uma notícia triste de uma perda. A Marcela sabe muito bem do que eu tô dizendo lá. Mas, ó, sumiu o nome do pequenininho. Sumiu. Verdade, ó. Raul. Ah, meu Deus. Manda pra mim aqui, Marcela. Desculpa aí, filha. Desculpa, mas minha cabeça hoje não tá bem, não. Olha aqui, a minha querida Adriana Keller também está conectada aqui. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, querida. Seja bem-vinda. Olha aqui. Hospitais estão lotados nos Estados Unidos às vésperas do colégio eleitoral oficializar Biden como presidente dos Estados Unidos. A matéria é de Guilherme Venaglia, da CNN São Paulo. O presidente eleito Joe Biden, de 78 anos, chega às vésperas da sua oficialização
como o próximo líder dos Estados Unidos diante de um país com pouco a se comemorar. Os Estados Unidos vivem um dos momentos mais difíceis da pandemia do Covid, com dados preocupantes a respeito da ocupação de leitos e nos registros diários de casos e novas vítimas da doença causada pelo coronavírus. As hospitalizações alcançaram o recorde nesta quinta-feira. Segundo dados do Covid Track Project, nada menos do que 107.248 pessoas estavam internadas no país para o tratamento do Covid. A Universidade de Hopkins contabiliza que mais de 292 mil pessoas já morreram nos Estados Unidos em decorrência da doença. Que coisa, hein, gente? Olha aí, ó, é isso aqui que deixa a gente muito triste. Estão dizendo aí o novo coronavírus. Não tem como pode ser novo coronavírus. Não terminou nem a primeira fase. Não saiu nem a vacina. Eu não sei como colocam aí o novo coronavírus. Não tem o novo. É o que já veio, o que tá e o que vai ficar. Até não sair a vacina é o coronavírus que tá aí. Desde o início da pandemia, aí do final de fevereiro, começo de março. Não é verdade? Então, olha, os Estados Unidos está passando por uma situação dramática lá, hein? Não tem mais leito, a reclamação é muito grande, lá que a gente recebe as matérias, não tem mais leitos, os hospitais todos eles lotados. E por falar em hospital lotado, eu recebi uma matéria hoje, eu vou passar para vocês, do deputado federal Luiz Carlos Mota. Mota é o representante da classe comerciária. Olha só o que ele colocou. Mota propõe a inclusão de comerciários no grupo prioritário da vacinação contra o Covid. Isso mesmo, olha aí. O projeto de lei número 5.480/20, de autoria do deputado federal Luiz Carlos Mota, do PL São Paulo, altera a lei número 13.979/20, que prevê medidas para enfrentar o Covid e inclui os comerciários como prioridade na campanha nacional de imunização contra a doença. Os trabalhadores do comércio são a maior categoria profissional urbana do país. Como lidam com o público e têm contato direto com mercadorias, cartões e dinheiro, ficam mais vulneráveis à contaminação, afirmou o deputado. Representante da categoria no Congresso Nacional, Mota avalia que a imunização protege a vida e a saúde dos trabalhadores e também contribui para impedir a proliferação do coronavírus. Abre aspas. Ao serem vacinados, os comerciários preservam a própria saúde e da mesma forma daqueles que estão próximos e em contato com eles. O requerimento, além da PL 5.480/20, Mota apresentou indicação ao Ministério da Saúde para reforçar a inclusão dos trabalhadores do comércio e na futura campanha de imunização. O órgão anunciou que idosos, profissionais de saúde e professores devem constar no plano preliminar para a vacinação contra o Covid-19. Mas é uma bela atitude aí do deputado federal Luiz Carlos Mota, que vem aí defendendo, sempre trabalhou em prol à classe comerciária. E é uma realidade. Se a gente quer que o nosso comércio, se a gente quer que a economia do Brasil continue prosperando, sem dúvida nenhuma, quem que recebe todo esse pessoal? São os comerciários, são o pessoal que estão atrás do balcão, são aqueles que ficam na linha de frente, como os profissionais de saúde. Então você está na sua loja, está em qualquer parte no comércio, esses daqui, né? Os comerciários que estão lá para atender todos, é uma grande realidade, eles ficam na linha de frente. Você que vai entrar numa loja, você não sabe se o balconista está contaminado ou não. Então faz muito bem o deputado Luiz Carlos Mota
em pedir, entrar com esse projeto de lei aí, para que os comerciários entrem também, né? Junto com os profissionais de saúde, com os idosos, e também jogue a classe comerciária para que tenham aí a prioridade na vacinação do Covid. Se eles não forem vacinados, não adianta nada o comércio ficar aberto. Tem pessoas de 30, de 35, de 40 anos aí que estão contaminadas. E tem gente com muito mais idade trabalhando atrás de um balcão que sempre nessa pessoa também bate um coração. Então, muito bem, parabéns aí ao deputado Luiz Carlos Mota com esse belo pedido, vamos dizer assim, para que todos aí os comerciários sejam vacinados juntamente com os profissionais de saúde. É isso aí mesmo. 12 horas e 36 minutos. Muito boa tarde, meu querido Ednilson Paganini. Olha aí, muito boa tarde. Obrigado, meu querido, pela audiência. Meu irmão Giner Carvalho mandando boa tarde também. Conectadinho aqui. Vamos dando sequência, 12 horas e 36 minutos. A Câmara aprovou o texto base de novo Fundeb e prevê repasse ao Sistema S. Segundo informações, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei complementar 4.372/20, que regulamenta o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, estabelecido pela Emenda Constitucional número 108/20, promulgada em agosto. A regulamentação é necessária para que os recursos do fundo estejam disponíveis em janeiro do próximo ano. O Fundeb se torna permanente a partir de 2021 para financiar a educação infantil e os ensinos fundamentais e médio nas redes públicas. O fundo é composto por 20% da receita de 8 impostos estaduais e municipais e de valores transferidos de impostos federais. Em 2019, o Fundeb custeou 156 bilhões para a rede pública. Com o novo Fundeb, o Congresso aumentou a participação da União no financiamento da educação básica. A participação federal passa dos atuais 10% para 23%. O aumento é escalonado. No ano que vem, o percentual passa para 12%, em 2022, 15%, em 2023, 17%, em 2024, 19%, em 2025 para 21% e a partir de 2026, 23% da arrecadação. Essas são as informações da Agência Brasil. É isso aí. Vocês vê, tudo eles têm, tudo eles tiram dinheiro. Da onde tiver, sai aí a cobrança de imposto. Olha, nós temos que tirar o chapéu pro brasileiro. Nós somos heróis, não somos? O que nós pagamos de imposto para esse governo é coisa de ficar maluco. Não sei como que a gente aguenta. E aí chega na hora de dar o aumento, salário mínimo, coisinha lá, de merreca. Não pode porque quebra o país. Mas vocês veem quanto que eles aumentam aqui, de 12 vai para 20, de 20, e vai levando o dinheiro do povo, Aí o povo pagando imposto, e as coisas subindo. E o salário, nem dizia o professor Raimundo, do tamanho de um coicinho de porco. Ou eu tô errado? Fala a verdade. Olha, agora são 12 horas e 39 minutos. Muito boa tarde, meu grande amigo Hélio Nascimento. Ô, Elião, boa tarde, querido. Boa tarde a você. Seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso jornal. Bem, pessoal, essas foram as principais notícias aqui na nossa cidade, na nossa região. Vamos aos destaques desse Brasilzão, que foi destaque no Brasil e no mundo nessa manhã. Vamos ver o que está rodando nas redes sociais, em jornais e televisões. Vamos lá ver. Olha aqui os destaques. Acordo com a Pfizer. O governo federal assinou um memorando de entendimento junto ao laboratório farmacêutico Pfizer, que vai garantir ao Brasil 70 milhões de doses da vacina em 2021. O novo ministro do Turismo, Gilson Machado, afirmou à CNN não acreditar que existam disputas internas por poder dentro do governo.
Ele disse que, comparado com os anteriores, esse governo é o que menos tem problemas internos possíveis. Falou, sujeito, vai esperando. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou que o presidente Jair Bolsonaro respeite a lista tríplice de universidades na escolha de reitores. A determinação deve ser enviada ao plenário virtual do STF para que os ministros decidam se mantém ou não a decisão. O plenário do Senado também aprovou o marco regulatório do gás, que muda as regras do mercado de gás natural no Brasil. Com o texto foi modificado, a matéria precisa ser analisada novamente pela Câmara dos Deputados. O Ministério da Economia estima que a nova legislação irá gerar cerca de 43 bilhões em investimentos. A Agência de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, FDA, recomendou o uso emergencial da vacina da Pfizer contra o Covid. O país é o 5º do mundo a emitir esta autorização para a vacina. Então tá aí, ó, essas são as notícias que estão sendo ventiladas nesse Brasilzão, nesta manhã de sexta-feira do dia 11 de dezembro. Muita notícia, muita coisa sendo dita nesse país e nós temos que ficar aí muito atento, porque tem muito fake news, hein, pessoal? Muita matéria que, se não tiver uma fonte firme, uma fonte confiável, não acredite e não repassem essas matérias para frente, porque é só fake news, não leva a nada, beleza? 12 horas e 42 minutos. Muito boa tarde, meu primo Aguinaldo. Tá conectadinho aqui. Obrigado ao Aguinaldo, a Cris. Muito obrigado aí pelo carinho e pela audiência. E mudando um pouco de assunto, então essas foram as principais notícias aí desta sexta-feira nesse Brasilzão de Deus. Vamos falar um pouquinho do esporte? Vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, que tem a sua sequência amanhã, hein, pessoal? Vamos ver quais são os jogos que estarão sendo realizados amanhã, neste sábado, do dia 12. Vamos lá! Olha aí, o Campeonato Brasileirão Série A tem neste sábado a sua rodada de número 25, é isso mesmo. O campeonato será disputado em 38 rodadas e está entrando aí neste sábado na sua 25ª rodada. E os jogos começam a partir das 17 horas. O primeiro jogo que vem aí às 17 horas é o Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro. Também amanhã, às 17, o Bragantino enfrenta o Fortaleza. Às 19 horas, o Internacional enfrenta o Botafogo. Também às 19 tem Palmeiras contra o Bahia. E às 21 horas, no sábado, o Goiás enfrenta o Grêmio. Às 21 também, o Ceará enfrenta o Atlético Goiano. Já no domingo, a partir das 16 horas, o Flamengo enfrenta o Santos. Olha o clássico paulista, Corinthians contra o São Paulo, que hoje é o líder do campeonato. O Sport Recife enfrenta o Coritiba. O Vasco da Gama enfrenta o Fluminense, fechando assim a rodada de número 25. E a classificação até esta data, até hoje, fica assim. O São Paulo mantém a liderança com 50 pontos. Abriu bem, hein? Abriu bem. O Atlético Mineiro na segunda tem só 43 pontos. O Flamengo na terceira tem 42. E o Grêmio na quarta tem 40 pontos. Olha aí. E lá na degola, os 4 últimos colocados na tabela do Brasileirão, o Vasco da Gama em 17º tem só 24 pontos. Com 21 pontos, o Coritiba ocupa a 18ª. Já em 19º, o Botafogo tem 20. E com 19 pontos na lanterninha, na 20ª colocação, o nosso querido Goiás, que está aí mantendo a lanterninha, beleza? Olha, pessoal, agora são 12 horas e 45 minutos e essas foram as principais notícias desse nosso jornal dessa sexta-feira. Como eu disse, o jornal, né, triste, muito triste,
mas infelizmente a vida é essa daí mesmo. E a gente vai terminando aqui. Eu, Valério Moreto, me despeço de vocês. Quero que todos tenham uma abençoada tarde, uma excelente noite. Continue com a nossa programação no final de semana. Muita música para você. Todas as playlists novinhas de música sem comercial. Beleza? Me despeço aqui. Fiquem com Deus. Até segunda-feira, se assim Ele permitir. Nosso jornal hoje encerra sem vinheta nenhuma, em respeito aí à minha querida dona Odair. Até segunda.